A democracia funciona melhor quando todos participamos. Mariana Mortágua, uma figura de proa do Bloco de Esquerda, abre as portas do Parlamento para uma conversa com jovens. Uma figura carismática e polarizadora, divide opiniões na sociedade portuguesa com as suas propostas arrojadas e intervenções cortantes. 5 jovens de diferentes quadrantes ideológicos juntam-se para questioná-la sobre temas da atualidade nacional e internacional. Cada um com 2 perguntas, vamos tentar esclarecer assuntos que nos são importantes enquanto geração e também como eleitores. Juntem-se a nós numa conversa que esperamos que ajude a compreender melhor o que defende o terceiro maior partido português e a aumentar a nossa cultura política para que possamos votar de forma mais consciente. O meu nome é Leonor Rosas, tenho 21 anos e sou estudante de mestrado em Antropologia. Olá, Mariana. A primeira pergunta que tenho para ti é a seguinte. Tens tido um papel muito importante nas comissões de inquérito sobre o BES e sobre o Novo Banco e nós temos visto estas audições aos grandes devedores, que são homens que devem milhões a um banco que tem sido capitalizado com dinheiro público, e acho que a pergunta que eu te queria fazer e que muitos e muitas de nós fazemos quando assistimos é como é que foi possível termos chegado a este ponto? Como é que foi possível que estes homens contraíssem dívidas sem apresentar garantias? E como é que nós, daqui para a frente, podemos fazer com que isto nunca mais seja possível? Bom, obrigada pela pergunta. Não há uma resposta muito simples para isso. As respostas são múltiplas e temos que olhar um pouco para como a economia portuguesa funcionou nos últimos anos. Eu acho que há 2 pontos importantes para compreendermos o que se passou. O primeiro é uma economia sem grande direção, em que quem decidiu, no fundo, a direção da economia portuguesa foram os bancos e os interesses dos bancos, e, portanto, os bancos queriam apostar em imobiliário. Imobiliário tornou-se a área de desenvolvimento, e quando nós olhamos para trás percebemos que, em vez de se apostar noutro tipo de indústrias, noutro tipo de produções, foi imobiliário e a construção que dominaram a economia portuguesa, aportavam enormes lucros, e porque tinham sempre as construções como garantia ou colateral dos créditos que eram dados, e, portanto, também interessava aos bancos fazerem este tipo de empréstimos. Em segundo lugar, há um sentimento de impunidade que existia nestes grandes devedores, que no fundo se tornaram grandes empresários, muito respeitados na economia portuguesa, que ditaram cartas na economia portuguesa, mas quando vamos ver, não eram mais do que balões de dívida insuflados pelos bancos que favoreciam este ou favoreciam aquele conforme queriam. Portanto, quando nós deixamos uma economia ao serviço dos interesses exclusivamente da banca e dos seus donos privados, que têm os seus interesses, legítimos, mas são os seus, não necessariamente os do país, corremos o risco de acabar por ter um sistema que não favorece ninguém e que tem e depois tem estes subprodutos, que são estes grandes devedores, frutos desses favores, que acabam depois por não conseguir pagar as suas dívidas porque essa economia não é sustentável. Eu acho que esse é que é o ponto que temos que refletir para o futuro sobre as comissões de inquérito. A minha segunda pergunta prende-se com a questão da Palestina. Recentemente, até a Human Rights Watch considerou que o que Israel tem feito à Palestina nos últimos anos configura um caso de apartheid. Aliás, ontem e nos últimos dias, acho que todos e todas temos ficado chocados com a brutalidade do que tem sido as posições e os ataques que Israel tem feito ao território da Palestina e da faixa de Gaza. Qual é que tu achas, na tua opinião, deveria ser a posição que o governo português deveria tomar face a estas agressões? O governo tem que condenar Israel, mas não é de agora, é de há muito tempo. Quer dizer, basta ver o que se passou. Israel violou todos os acordos internacionais, invadiu o terreno que, por acordo internacional, era da Palestina, enjaulou aquela gente numa microfaixa de território e na Cisjordânia, construiu muros para ninguém poder passar, humilha aquelas pessoas todos os dias, impediu bens essenciais de chegarem àquelas populações que estão ali enjauladas sem direito a existirem, com Israel a dominar todos os territórios. Aliás, foi invadindo cada vez mais com os colonatos, os territórios que pertenciam à Palestina por acordo internacional, e a única razão pela qual faz isto é porque é uma potência internacional que não é contestada. E hoje tem um apoio, não só, sempre teve dos Estados Unidos, mas tem um apoio também dos países árabes
que antigamente não tinha, e entretanto expandiu no seu poder, em sua geopolítica para o mundo árabe também, e tem a complacência do resto do mundo que assiste a este apartheid, que não tem outro nome, quer dizer, quando constrói os muros para separar as pessoas do território e as obrigas a passar por checkpoints todos os dias, onde são humilhadas por um dos países com mais força militar do mundo. Que outro nome é que dás a isto? Pronto, é uma violência sem limites, é uma violência intolerável, que só é tolerável porque Israel é um Estado que é, com o poder militar e financeiro que tem. Acho que o Estado português não poderia fazer outra coisa que não condenar estes ataques e esta violência. Infelizmente não foi isso que fez. Obrigada. Sou Sofia Santos, tenho 28 anos e sou consultora numa seguradora internacional. Olá, Mariana. Olá, Sofia. Um dos movimentos que se tem visto é cada vez mais a descredibilização daquilo que são considerados políticos de carreira. Quando eu falo em políticos de carreira, são pessoas que não têm outros cargos ou que não tiveram descargos sem ser cargos políticos durante a maioria, pelo menos, da sua carreira ou grande parte da sua carreira. Considera-se, enquanto deputada, que uma pessoa que não tenha tido estes outros cargos fora dos cargos políticos seria melhor deputado ou, por exemplo, melhor ministro ou secretário de Estado? Ou achas que isso não é uma crítica justa? É uma pergunta difícil, eu não tenho uma resposta muito direta. Eu acho que é óbvio... Vamos ver. Por um lado, eu acho que a experiência política é importante. A experiência política de gerir a coisa política. E essa experiência adquire-se com os anos. Um deputado é muito melhor deputado passado uns anos de compreender como é que o Parlamento funciona, qual é o seu papel, quais são os seus poderes para fazer política, para mudar as coisas. Eu acho que esse conhecimento acumulado é importante. E eu não vejo nenhum problema em alguém que dedica a sua vida à coisa pública e à causa pública. Qual é o problema? O problema é quando ser deputado ou ser ministro passa a ser o fim em si próprio. E tu te esqueces porque é que estás a lutar e porque é que estás naquele partido. Esse, para mim, é que é o problema. E eu acho que as Jotas hoje reproduzem muito isso. Em que tu entras para uma Jota ou entras para um partido não porque queres lutar pelos teus ideais e vês no partido um veículo e um espaço de luta e de ativismo. Poderia ser um partido, como pode ser uma organização ou pode ser uma associação, e entras num partido porque queres atingir um determinado lugar. E tanto faz o que é que defendes nesse lugar. Tu queres é ser deputado ou queres é ser ministro. E aí nós começamos com o problema, que é, não tens espinha dorsal. Estás a governar para quem? Estás a governar para quê? Mas porquê que tu achas que as Jotas têm, ou seja, é que achas que as pessoas que participam em Jotas têm essa visão e não são simplesmente pessoas que, tal como podiam ir para uma associação ou qualquer outro tipo de... Acho que há de tudo. Acho que há de tudo. Acho que, obviamente, muita gente que participa nas Jotas e nas juventudes, logo não tem uma Jota, mas tem uma juventude, não é? Tem jovens. Claro. Acho que há pessoas que participam porque se revêem nas ideias e querem militar e querem ter esse ativismo, mas também tenho a certeza que há quem participe porque vê nisso um futuro de carreira. E eu já apanhei isso muitas vezes. E, portanto, acho que essa é a razão errada para as pessoas se juntarem à política. E isso são os meus dois pensamentos sobre essa matéria. Não tenho nenhuma resposta para ti, sim ou não. É óbvio que é importante que as pessoas tenham outra experiência, mas mais importante do que ter outras experiências é nunca se esquecerem de porque é que estão ali e a quem é que servem. Que ideias servem e a quem? Quem são as pessoas? E ser muito claros sobre os seus ideais. E, para mim, essa é a questão fundamental quando desempenhamos cargos políticos. Perfeito. E, portanto, alguém que esteja numa juventude partidária ou numa juventude, ou mesmo, por exemplo, como num cargo público, que não tenha tido outros cargos antes de ser políticos, mas que esteja lá pelos motivos certos, por assim dizer, como é que se identifica esse tipo de pessoas? Ou seja, que tipo, as críticas que são feitas, que é muito com base no CV, como é que nós conseguimos identificar que essa pessoa está lá por isso e não simplesmente como uma escada ou um elevador para atingir outros propósitos? Não, é muito difícil identificar, mas isso é em todas as esferas da nossa vida. Como é que nós sabemos olhar para as pessoas e saber que as pessoas certas e as pessoas erradas? Portanto, a crítica só por si só, não é? Sim, mas a questão é, junto-me a um partido para quê? Junto-me a um partido para ser deputado ou junto-me a um partido para fazer uma luta? Para militar? E estas são duas visões muito diferentes do que é que faz um partido. Ser deputado ou ser ministro pode ser uma das funções que tu desempenhas num partido, mas essa não deve ser a razão pela qual tu te juntas a um partido. E eu junto-me a um partido porque é lutar por esta e esta causa. E a minha atividade no partido é lutar por essas causas. Pode acontecer que no desempenho dessa atividade eu venha a ser, pode acontecer que eu seja funcionário do partido.
E eu não acho que isso seja uma profissão menor e não acho que essa pessoa não tenha experiência. Há muitos funcionários de partidos que acompanharam as lutas políticas ao longo dos anos e que acumularam essa experiência. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que também não temos que promover a ideia de que só quem vem de determinados meios, porque isso depois também tem outras consequências, que é, então só quem tem experiência na banca é que pode ser Ministro das Finanças. E esse Ministro das Finanças vai obedecer a que princípios, a que interesses. E isto também tem que ser tido em consideração quando estamos a refletir sobre isso. Portanto, não há um currículo perfeito, não é? Aquilo que interessa realmente é o trabalho que as pessoas fazem nos cargos. Perfeitos. Bem, a minha segunda pergunta tem a ver com a presença de Portugal na União Europeia e no euro. Na tua visão, se hoje em dia Portugal não tivesse, há bastante anos atrás, aderido à União Europeia e depois ao euro, estaríamos melhor, pior? Como é que nós estaríamos? Não faço a mais pequena ideia, porque nunca pensei sobre isso. Ou seja, não, acho que é um exercício contrafactual que é pouco relevante. Não sei sequer se teria sido possível a Portugal, neste cantinho da Europa, ter deixado correr o processo europeu sem qualquer tipo de colaboração, integração. Mas não querer fazer esse exercício, porque acho mesmo que ele é muito difícil de fazer e nem sei se é muito útil, não quer dizer que não possa criticar o processo de construção europeia. Não pelo processo em si. É bom que os Estados da Europa se juntem e tenham políticas coordenadas, políticas económicas coordenadas, políticas sociais coordenadas, políticas laborais coordenadas. Desde que elas sirvam um propósito e não o seu contrário. A minha crítica à União Europeia é que ela serviu maioritariamente um propósito político com o qual eu não concordo, de liberalização da economia, de degradação de direitos sociais. E essa é a minha crítica, mas a crítica é às políticas que as instituições europeias foram criando. E repara que mesmo as pessoas que... E em Portugal, esta questão do projeto europeu foi-nos sempre apresentado como a panaceia do desenvolvimento e do futuro e do crescimento. E nós nunca questionámos essa integração, porque nunca houve espírito crítico para dizer, ok, é óbvio que nós queremos estar integrados num projeto supranacional, mas podemos criticá-lo, podemos perguntar se ele aqui é bom para nós, se aqui é mau para nós, enfim. E essa crítica nunca existiu. E hoje começa a existir um pouco e acho que finalmente há pessoas que se perguntam se o processo europeu foi na direção desejada. Nós vimos o que aconteceu na crise, com as políticas de austeridade impostas a nível europeu, vimos a ausência de respostas solidárias quando essa crise veio, vemos hoje o que é que está a acontecer com as patentes das vacinas a nível europeu e o desastre destas políticas, vimos qual foi a gestão que as instituições europeias fizeram das fronteiras no caso das crises dos refugiados. E, portanto, todas estas, sem falar noutros temas, todas estas questões nos fazem questionar, passa o pleonasmo, a orientação do projeto europeu e mais a orientação, não tanto a participação de Portugal no projeto. Ou isso é mais uma segunda derivada propriamente dita? Acho que isso é uma segunda derivada. A participação de Portugal no projeto europeu... Eu não sei se estás a querer chegar à questão da saída do euro ou não saída do euro. Sim, por exemplo. Mas eu acho que o euro é um desastre enquanto... É um colete de forças institucional que amarra os países a um modelo económico que é desastroso. Mas isso... Ficámos aqui o resto da tarde a discutir isso. O meu problema com o projeto europeu e com o euro é que ele não é democrático. Ou tu segues as políticas que a Comissão Europeia determina, ou então nada tens que seguir. Não há outra hipótese. Ele não é democrático. Não há espaço para um governo que pense de forma diferente na União Europeia, porque está constitucionalmente proibido tu pensares de forma diferente. E isso é um problema de democracia que a gente viu com a Grécia. A Grécia foi obrigada a ter políticas de austeridade ou o Banco Central Europeu ia cortar o financiamento. Eu peço desculpa, mas isto não é uma democracia. Porque ou tu obedeces às políticas ou então és expulso. Portanto, a minha questão com o euro é essa, é em que tipo de colete de forças é que nós estamos, que não temos autonomia para tomar decisões democraticamente decididas. E essa para mim é a questão de fundo. Okay. Muito obrigada, Mariana. O meu nome é João Maria Joanet, tenho 23 anos e sou consultor. Olá, Mariana. A minha pergunta aqui vinha mais no sentido de olhar para a Europa e para os movimentos que a esquerda e a esquerda verde têm tido nos últimos tempos. E particularmente a família europeia do Bloco versus a família europeia da esquerda verde, se quiseres.
porque há pouco tempo houve uma cisão no Bloco de Esquerda em que apareceu um partido a argumentar que o caminho para a esquerda seria uma maior moderação nas posições em relação à União Europeia e em relação ao mercado, de forma a criar uma base mais alargada, realmente progressista, para fazer uma alternativa real ao PS. Sentes que, passado este tempo todo, faria algum sentido o Bloco pegar-se mais a essa agenda verde e agarrar-se menos a essa intransigência em relação vista como intransigência em relação ao projeto europeu ou à Aliança Atlântica, para ter mais espaço à esquerda? Eu acho que é precisamente porque o Bloco está agarrado a uma agenda verde que não pode transigir relativamente à posição face ao projeto europeu ou face sequer ao capitalismo, ou à economia de mercado. Em primeiro lugar, acho que uma alternativa ao Bloco mais próxima da economia de mercado e da União Europeia é o Partido Socialista. E, portanto, nenhuma alternativa ao Partido Socialista pode ser igual ao Partido Socialista. E por isso é que o Bloco se afirmou ao longo dos últimos anos como uma alternativa à esquerda do Partido Socialista, muito crítica do projeto de integração europeia, e acho que hoje temos boas razões para ter essas críticas, mas também muito crítica da ideia de que é possível conciliar uma economia de mercado dirigida unicamente para o lucro com uma transição energética e ambiental que proteja o ambiente. Por uma razão, estes objetivos não são compatíveis. Não são compatíveis. Pode-se fazer um greenwashing e tentar fingir que os mercados financeiros vão, de repente, ser os salvadores do ambiente, porque vamos ter certificados de emissão de carbono, porque vamos ter derivados sobre questões ambientais, etc, etc. Mas, no limite, nós sabemos que só alterando o processo de produção e a forma como consumimos e vivemos, e temos muito pouco tempo para fazer essa transição, é que podemos ter algum impacto real e travar as consequências das alterações climáticas. E eu não acho que o mercado vá fazer. Não acho, não, sei. Não está. O mercado não está a fazer essa transição, nem vai fazer essa alteração e essa ruptura que é necessário com a forma como a economia se organiza. E, portanto, as pessoas são livres de escolher um sítio onde estão e as suas ideias. O que não me parece possível é conciliar a defesa de uma economia de mercado e das instituições europeias como elas existem com a defesa intransigente do ambiente e da preparação do mundo contra as alterações climáticas. Certo, mas eu pegava também nisto porque essa não parece ser bem a posição da maioria dos partidos verdes europeus atualmente, não é? E a coisa de não serem alternativa, de facto, o Partido Verde francês, o MAS País, o Partido Verde alemão, o Partido Verde austríaco ou o Partido Verde holandês conseguem afirmar-se como alternativas ditas intransigentes em termos ambientais aos socialistas sem entrarem no tipo de posições em que o Bloco costuma entrar. Daí a minha pergunta, até porque têm vindo a substituir, por exemplo, em Espanha, têm vindo a ocupar um bocadinho o espaço que é da família europeia do Bloco. Não, eu acho que a eficácia dos partidos verdes que adotaram lógicas de mercado está demonstrada com o estado atual do planeta. E, portanto, podemos acabar a conversa aí. Mas também tenho dúvidas sobre a real eficácia dessas medidas. Ou seja, como é que tu podes querer ter um processo de transição energética se tu não controlas as empresas de energia? Para mim é uma questão básica, quer dizer, se eu não consigo controlar as empresas que produzem petróleo, porque elas são privadas, porque foram privatizadas e dão milhões de lucros à economia mundial e a todos os mercados financeiros que funcionam à volta disso, se eu não consigo controlar essa indústria, diz-me lá como é que eu vou travar o aquecimento global. Eu posso criar rendas noutras indústrias, é aquilo que está a ser feito. Estão-se a criar rendas brutais, a criar novos nichos de negócio, que dão lucros maravilhosos e que estão a acontecer a par da exploração do petróleo. Mas a exploração do petróleo existe, porque não tens nenhum controle sobre ela, porque não tens políticas de intervenção na economia. No limite, a questão é sempre a mesma. Nós temos mecanismos para adaptar e controlar a economia para ela servir os propósitos que nós queremos, ou a economia que nos controla a nós? E nós tentamos pedir por favor quando queremos fazer alguma coisa. E essa, para mim, é a questão essencial. Também não me parece, e acho que alguns partidos, nem todos, alguns partidos verdes na Europa têm adotado essa tese, que imputar os custos da transição climática e das medidas climáticas
nos mais pobres, nomeadamente através de impostos sobre determinada produção ou através de penalizações sobre determinados comportamentos, que vai resolver o problema, porque mais uma vez não estás a ir à raiz do problema, que é a produção. Quem polui são as grandes indústrias e estás a alienar, coisa que aliás aconteceu em França. Não nos vamos esquecer das grandes manifestações de França relativamente à possibilidade de aumentar os impostos sobre o petróleo e de como isso depois também ajuda a extrema-direita e coloca as pessoas contra os objetivos que tu queres. E, portanto, estes dois temas têm que ser ponderados. Portanto, contra iniciativas como taxar o carbono? Não sou contra, acho que elas não podem ser... Eu sou a favor, inclusive, sou a favor de taxas internacionais sobre empresas poluidoras. Mas o que eu queria mesmo é que elas fechassem. Não é que elas paguem para poluir. Porque vamos conseguir dinheiro para ter mais políticas que até podem ser boas, mas elas vão continuar a poluir e a pagar por isso. E esta dinâmica em que quem pode paga para fazer aquilo que nós não queremos que seja feito, acho que não é a forma correta para se lidar com o problema. Certo. Mudando aqui então radicalmente de tema para outra bandeira do Bloco, queria-te perguntar o que é que seria a medida mais fora da caixa que verias como muito eficaz para combater a corrupção em Portugal? Se houvesse milagres, a coisa estava feita. Mas mesmo na lógica do milagre, que é mesmo assim, varinha mágica, o que é que fazia? Se eu fosse Deus, o que é que eu fazia para acabar com a corrupção? Pá, olha, sinceramente não te sei dizer. Eu tenho ao longo do tempo trabalhado muito mais com a questão do crime económico do que necessariamente da corrupção. Portanto, pode haver um outro conjunto de medidas, de uma outra abordagem mais judicial, que eu não estou muito... Não é bem a minha área, não sou jurista. Mas é óbvio que, neste momento, um dos maiores problemas em travar a corrupção, mas em investigá-la, é seguir o rastro do dinheiro. O facto de não conseguires perceber para onde o dinheiro vai e de onde ele vem é dos maiores entraves à investigação a crimes económicos, entre os quais está a corrupção. E, portanto, se eu pudesse escolher uma medida, eu acabava com os offshores. E impunha regras de levantamento de sigilo bancário muito mais... O segredo associado à capacidade de esconder dinheiro nestas jurisdições e neste sistema de offshores são os maiores aliados da corrupção, do branqueamento de capitais, do tráfico, enfim, tudo aquilo que nós queremos travar. Portanto, mais pelo sigilo bancário até mesmo do que pelas transferências para o offshore? Não, acho que são ambos. O sigilo bancário é uma das formas, mas tu até podes levantar o sigilo bancário, mas depois se aquele dinheiro andou por meio mundo, Luxemburgo, Suíça, Bahamas, Caimão, vamos dizer que isto não é uma nem duas. Metade da minha vida é pesquisar empresas que acabam sistematicamente depois chamada LLC, que é uma empresa ou no Delaware, ou nas Caimão, ou nas Ilhas Virgens Britânicas. Certo, então aí a magia era acabar com... Eu acho que era uma magia boa. Ok. Muito obrigado, Mariana. Obrigada. Chamo-me João Matos, tenho 22 anos e sou vice-presidente da Rede Execo, Associação de Jovens LGBTI Apoiantes. Olá, tendo em conta a Lei nº 38 de 2018, que garante o direito à autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e características sexuais das pessoas, como é que achas que vai ser o futuro relativamente à inclusão e reconhecimento da identidade de género de pessoas trans residentes em Portugal, mas sem nacionalidade portuguesa? Neste momento não vai, não é? Porque esse é um dos problemas da lei, não é? Tens de ter nacionalidade portuguesa para poder aceder aos direitos reconhecidos na Lei 38 de 2018. Mas acho que esse é um percurso que vamos ter que percorrer, vamos ter que batalhar para que esses direitos possam abranger também cidadãos e cidadãs sem nacionalidade. Neste momento é um problema até porque Portugal é procurado por muitas pessoas que fogem de cenários de transfobia e de violência e é muito injusto que, encontrando em Portugal um sítio não livre de opressão e de discriminação, mas é pelo menos comparativamente mais livre de opressão, ou menos supercarregado por essa opressão, que depois não possam ter acesso a uma lei que garante direito à sua autodeterminação de género.
ainda mais quando estamos a falar de uma questão tão básica e identitária. E portanto, acho que reconheço que a lei tem esse problema, mas vamos ter que batalhar para alargar esses direitos, esse e muitos outros que ainda não conquistamos. Ok. E tendo em conta o panorama atual, tanto legal como na prática, o que é que achas que falta para fazer em relação às proteções e direitos de pessoas LGBTI em Portugal, tanto na educação, como nos direitos reprodutivos, como terapias de conversão, a Constituição? O que é que achas que falta e também que obstáculos é que prevês que apareçam e que existam em geral? Enfim, há o plano legal. E nós em Portugal temos a característica de vivermos num país em que a lei andou muitas vezes um bocadinho à frente. A lei foi puxando a sociedade e foi importante, ainda bem que assim é. À medida que a lei foi avançando, e foi avançando obviamente com o trabalho de muitos ativistas e muitos anos de luta, à medida que a lei foi avançando, a sociedade foi avançando com ela, e isto mostra como é tão importante reconhecer direitos. Se a lei não reconhece direito, é muito difícil que a sociedade reconheça esse direito e dê essa visibilidade. Portanto, nós conseguimos, nos últimos anos, vitórias importantes ao nível legislativo na proteção dos direitos LGBT e mais. E tudo o que vem a seguir. Há algumas questões que são importantes ainda dirimir do ponto de vista legal, a questão da Constituição e do que é que a Constituição prevê em termos de... Bem, a Constituição já impede a discriminação, mas pode densificar esses direitos. Há questões na PMA que não estão asseguradas. Ela é possível para mulheres solteiras, mas a questão das barrigas de aluguer não está resolvida, mas é um debate intenso que vamos ter que fazer. Há a questão das terapias de cura, seja lá do que é que eles querem curar, que têm que ser proibidas. Nós, aliás, temos um bloco que vai apresentar agora uma iniciativa para proibir essas magias negras, mas esse é um processo em curso em que muito já foi conseguido e que temos que continuar a lutar para conseguir mais. Sabendo de uma coisa, esta coisa vale tanto para os direitos LGBT como vale para todos os direitos que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, é que nada é garantido. Nenhum direito é garantido, por mais que a gente ache que é e que está escrito no papel e que nós conquistamos, a visibilidade que temos e a segurança que temos para andar na rua é hoje muito maior do que era há 5, há 10 ou há 15 anos, e nada nos garante que não haja uma reversão desses direitos. E é por isso que é tão importante lutar e é tão importante travar a extrema-direita e assegurar o que já foi conquistado e não desistir de ir empurrando sempre mais a porta em relação a novos direitos e novas conquistas. Relativamente à questão da extrema-direita que mencionaste, como é que achas que vai ser o panorama em Portugal em termos de percentagens, se calhar, no Parlamento, e como é que achas que a juventude pode ter um papel nisso? Essa é a pergunta para 1 milhão de cenas, mas nós durante muito tempo achámos que Portugal ia passar ao lado da extrema-direita. Há muitas análises sobre porque é que Portugal passou ao lado da extrema-direita durante tanto tempo. Eu acho que algumas delas têm a ver com a memória muito vívida do 25 de Abril e da mudança estrutural que houve na sociedade portuguesa com o 25 de Abril, ao contrário de Espanha, que fez uma transição assim bem mais esquisita e deixou a direita conservadora e a extrema-direita fascista nos seus lugares de poder. Em Portugal isso não aconteceu. E essa memória protegeu-nos durante muito tempo contra afirmações abertas de fascismo. Também criou muita hipocrisia, nomeadamente em relação ao racismo. Criámos o mito de que éramos um país onde não havia racismo, tal como não havia fascismo. E depois viemos a descobrir que isso tudo estava enraizado porque não tratámos as nossas feridas mais profundas ao longo desse tempo e elas hoje formam e alimentam a extrema-direita. Mas essa é a base da extrema-direita. A extrema-direita não cresce de fascistas e racistas, cresce de sentimentos difusos na sociedade e tem um núcleo ideológico muito forte. Esse núcleo ideológico em Portugal, e eu acho que a razão do crescimento da extrema-direita, em parte tem a ver com a própria recomposição da direita, o facto dos partidos tradicionais da direita estarem a perder poder e espaço e estão a alimentar
estes fenómenos e temos que perceber se vai crescer a partir daí ou não. Como é que se combate a extrema-direita? Não há nenhuma fórmula. Não há nenhuma fórmula. Por duas vias, eu acho. Fazendo a via da denúncia da fraude. Da denúncia da fraude. Quer dizer, os tipos mais moralistas que aparecem aí a dar lições são os mais envolvidos com tudo o que é negócio obscuro e recebem dinheiro sabe-se lá de onde e são financiados sabe-se lá por quem e estão metidos com todos os interesses financeiros. Portanto, esta denúncia da fraude, ela é muito importante, porque a extrema-direita, na maior parte das vezes estamos a falar de bandos de delinquentes e essa denúncia da delinquência tem que ser feita. E, por outro lado, é preciso fazer o combate ideológico. E esse combate ideológico dá muito trabalho. E aí, obviamente, que os jovens têm esse papel, que é disputar. Aquilo que nós falámos há bocado sobre os direitos não estarem garantidos, é a mesma coisa. Nós vamos ter que fazer, de novo e sempre, o debate sobre o direito à saúde pública e o direito aos apoios sociais. E porque é que tem que haver um rendimento social de inserção, tenha este nome ou outro, numa sociedade que tem 20% de pobres. E porque isto é importante. E esse debate, esse combate ideológico, que tem tantas facetas da nossa vida e tantos aspectos, acho que vamos ter que o fazer. E a disputa nos jovens ela é muito importante. Sou Maria Castelo Branco, tenho 22 anos e sou estudante de Ciência Política e Relações Internacionais. Olá, Mariana. Olha, eu queria te perguntar sobre a luta da emancipação da mulher, que tem feito bastantes avanços, mas continua, na minha visão, acho que continua a ser muito crucial, porque nós sabemos que, primeiro, os avanços, apesar de serem muito importantes, serem por decreto. As mentalidades não se mudam por decreto, não é? E há muitas autoras neste momento a defender que a luta pela emancipação da mulher tem que ser aliada a uma luta anticapitalista. E eu queria saber se acreditas nisso ou se achas que o capitalismo regulado consegue, de certa forma, alavancar a emancipação. Há um espaço de aliança entre o feminismo anticapitalista e o feminismo burguês, vamos lhe chamar. Ou seja, o feminismo liberal e o feminismo anticapitalista têm espaços de aliança. E já fizemos muitas alianças no passado sobre coisas importantes e medidas importantes. Acho que a luta pela disponibilização da interrupção voluntária da gravidez, a luta pelas cotas no acesso a cargos de poder, a luta pela representação das mulheres em determinados cargos, essas são lutas que me parece que podem ser partilhadas e são, ainda bem que o são. Há depois um outro nível de análise mais intrínseco, que é a forma, como é que tu analisas a exploração na sociedade, a exploração capitalista, e se essa exploração tem uma relação com a exploração de género. E aí já entramos em todo um outro campeonato. Eu estou sempre a dar um exemplo. Nós podemos ter medidas para que haja mais mulheres CEO. Ainda bem, é importante que existam mulheres em lugares de decisão. Mas essa mulher CEO, quando sair de casa, vai deixar de poder ser ela a ter a dupla jornada, provavelmente, porque vai ter mais funções e não vai poder desempenhar as tarefas domésticas ou de cuidados. O que essa mulher vai fazer, provavelmente, é contratar outra mulher, provavelmente imigrante, provavelmente mal paga, para desempenhar as suas funções de género. Porque nós não resolvemos o problema último, que é o problema do trabalho doméstico, o problema do cuidado, e eu não sei se nós poderemos resolver isto sem repensar o modelo económico. A questão dos cuidados é um exemplo. Nós hoje trabalhamos com muitas cuidadoras informais, 99,9% das cuidadoras informais são mulheres, porque o cuidado é o lugar da mulher. E tu, para resolveres isto, tens que mudar mentalidades, tens que mudar papéis de género, mas também tens que resolver o problema que está em quem desempenha essas tarefas e como é que a sociedade as partilha. Certo. E se elas vão ser entregues ao mercado ou se nós vamos ter outras soluções para elas. Portanto, há uma ligação. Eu não acho que a causa da exploração das mulheres seja a exploração capitalista. E no dia em que tu acabares com o capitalismo, acaba-se o machismo. Eu não partilho nada dessa visão, acho que ela é redutora, mas acho que existe uma relação entre a exploração económica e as outras explorações de género e discriminações. Sim, aliás, eu perguntava isto também, porque eu acho interessante o exemplo que deste,
de contratar, nomeadamente pessoas, são mulheres sempre a fazer os cuidados de casa. Aliás, acho que hoje em dia 75% do trabalho não remunerado, portanto, o trabalho de casa, é feito por mulheres em todo o mundo. Mas nós vemos sociedades que continuam a ser capitalistas, mas sociedades nórdicas, que já não têm o hábito de contratar mulheres para fazer as limpezas de suas casas, etc. Se calhar, não sei se não concordas que poderá ser mais através da mudança de mentalidade e também de uma mudança da forma como se vê o capitalismo e se regula o capitalismo, não é? Sem dúvida. O problema é que aquilo que permitiu aos países nórdicos serem muito mais próximos de uma sociedade que nós gostamos foi precisamente o facto, hoje em dia isso está a acabar, mas de terem contrariado alguns princípios básicos do capitalismo de mercado. Os países nórdicos só conseguem almejar a ter algumas posições um bocadinho mais justas, porque também estão longe da perfeição, não é? Mas um bocadinho mais justas porque construíram um Estado social fortíssimo e porque não permitiram ao mercado gerir todos os espaços da sua vida. Ora, hoje em dia o capitalismo já nem é isso, já é selvageria do mercado imposta em todas as relações, portanto já nem uma social-democracia sólida é possível almejar. Mais uma vez, as sociedades nórdicas não resolveram o problema da exploração e isso é o ponto de alteração do sistema económico. Mas só conseguiram uma sociedade mais justa porque rejeitaram um ponto-chave do capitalismo de mercado. E talvez seja alguma lição a tirar, embora o mundo esteja a caminhar, como eu dizia, num sentido bastante oposto. Certo. Falando em exploração, eu gostava de perguntar assim para fechar, o que é que tu achas, o que é que tu sentes de nós estarmos a gravar esta entrevista nesta sala? Porque eu acho que, não sei se conseguimos ver, mas o Salão Nobre da Assembleia da República, que é uma das salas mais importantes, onde se recebem chefes de Estado, em que temos pinturas dos anos 40 do século XX, e portanto do Estado Novo, que de certa forma exaltam a exploração que foi feita pelos portugueses ao longo dos séculos, que basta ler, por exemplo, a peregrinação do Fernão Mendes Pinto, para contrariar a visão muito dos Lusíadas, da exaltação do colonialismo. Portanto, como é que tu te sentes e porquê é que achas que ainda não foi alterado? Quer dizer, está aqui, é quase ofensivo, de certa forma. Pois, eu sempre que venho a esta sala faço a mesma crítica. Estamos a falar de uma... É isso, são pinturas dos anos 40, não têm nenhum valor histórico propriamente, são contemporâneas e é provavelmente dos retratos mais colonialistas que existem na Assembleia da República. Não sei, sou-te sincera, não sei se esse debate aconteceu, duvido que tenha acontecido, porque esse é um debate que só agora está a começar. E precisamente porque o colonialismo português foi tratado ao longo dos últimos anos como, enfim, há as duas versões, não é? Há a exaltação dos descobrimentos, que é aquela que nós aprendemos na escola. Nunca na vida, nos livros de história, aparece uma crítica ao colonialismo. Aquilo é descobrimentos e colonialismo são apresentados como a mesma coisa. Claro. E a expansão marítima são os descobrimentos, e os descobrimentos são o colonialismo, e depois com aqueles pauzinhos do tropicalismo português que nos dizem que nós fomos muito melhores que os outros. Espanhóis, bárbaros, portugueses. Convidámos as pessoas para beber chá. Mas isto foi uma memória construída, em cima de outras memórias construídas e do nosso trauma coletivo sobre a guerra colonial e sobre como isso não se fala em Portugal, não é um assunto que se fale, que nós tratemos. E, portanto, é muito importante que esse debate se faça, sabendo que nesse debate vamos ficar surpreendidos com o que as pessoas pensam. E muitas vezes sem querer, porque de facto não houve essa mudança, essa reflexão e é fácil nós termos um país sem racismo quando o racismo nunca é discutido, quando as pessoas nunca são chamadas a tomar decisões e a tomar posições. Mas ainda assim sabemos como o racismo estrutural está lá, como a desigualdade está lá, como o acesso a cargos de poder, de fala, financeiros é tão desigual. E, portanto, esta sala representa, e lá está, eu ia dizer, representa o branqueamento histórico, mas acho que até isso é uma expressão que nós devemos alterar, provavelmente por uma outra. Ela representa a deturpação histórica. Deturpação e uma normalização de barbaridades feitas. Claro, esta sala representa isso e a forma como ela é aceita. E, portanto, ainda bem que podemos falar sobre isso e criticá-la, ainda que nenhuma medida tenha sido tomada
em relação a estas pinturas ao longo dos últimos anos. Obrigada, Mariana.